palestra é meio pesado, é uma conversa. Então, eu sentia sempre a vontade de ajudar de alguma forma, mas não sentia o preparo necessário para um auxílio, como eu vejo, como eu já recebi várias vezes. E conversando com a Eliane, ela me disse que talvez seria bom que eu pudesse falar, que acho que eu falo demais às vezes no estudo, e acho que ela achou que eu poderia falar aqui. Então eu vou ler uns trechos de um livro que eu já li faz algum tempo, que eu acho que foi um livro muito bom, um livro que me tocou, que eu li rápido e que me ajudou bastante a compreender algumas coisas. É uma parte que eu gosto bastante de ler, que envolve a espiritualidade com a psicologia, na verdade. Então, o nome do livro é Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Eu não trouxe o livro porque eu emprestei e eu não sei para quem que eu emprestei, eu não tenho mais, mas ele tem até no YouTube. O audiobook dele é bem interessante para quem quiser ouvir. Então, a primeira parte do livro, ele fala entendendo as pessoas. Eles geralmente fazem uma leitura aqui e comentam, né? Eu coloquei tudo meio junto. Eu fui lendo e fui fazendo alguns comentários junto com aquilo que eu ia ler. Então, ele começa no capítulo 1 falando: com que comparamos o reino de Deus? Ou que parábola usaremos para descrever? Ele é como a semente de mostarda, que é a menor semente que plantamos no solo. No entanto, quando plantada, ela cresce e torna-se a maior de todas as plantas do jardim, com ramos tão grandes que os pássaros do ar podem se abrigar à sua sombra. Com parábolas como essas, Jesus anunciava a seus seguidores a palavra conforme podiam entender. Ele não lhes falava nada a não ser em parábolas. Jesus sabia que quase tudo que fazemos na vida baseia-se simplesmente na fé. A maior parte das nossas decisões é tomada inicialmente em razão do que sentimos e acreditamos. Só depois racionalizamos para justificar nossas escolhas. Jesus usava para nos obrigar a lidar com nossas crenças e não com os nossos raciocínios lógicos. Essa parte, eu sempre converso com a Eliane, com o Ronaldo, com a Karine a respeito disso, que a gente costuma usar muitas vezes o nosso raciocínio lógico, né? A gente costuma racionalizar, eu falo por mim, que a gente racionaliza muitas coisas e esquece às vezes que a carne nos toma de tal forma que a gente esquece que nós somos seres espirituais pela eternidade e carnais por alguns períodos de tempo, né? Então, precisamos lembrar disso. Ele sempre falava que a pessoa verdadeiramente sábia é sempre humilde. Jesus nunca escreveu um livro, falou com as pessoas por meio de parábolas e conduziu-as à verdade através do seu exemplo vivo. Ele era confiante sem ser arrogante. Acreditava em valores absolutos sem ser rígido. E tinha clareza sobre a própria identidade sem julgar os outros. Essa parte da rigidez também, quando eu li, eu me coloquei muito nisso. Às vezes nós nos tornamos pessoas rígidas, de certa forma, as circunstâncias da vida, às vezes provas e momentos difíceis que a gente precisa passar, vão nos enrijecendo, né? Vão nos deixando pessoas que às vezes não conseguem ver a beleza das coisas simples, da natureza. Às vezes uma criança sorri e a gente não consegue retribuir aquele sorriso. Então Jesus, ele tinha sabedoria, ele sabia do seu grande compromisso e dos seus grandes compromissos, e ainda assim ele não era rígido, ele conseguia levar com leveza os compromissos que ele tinha, ele conseguia ser alegre, alegrar as pessoas, confraternizar.
acho que mais um grande ensinamento, né? Ele brincava, ele era leve, ainda que sabedor das suas grandes obrigações e talvez até, com certeza, sabedor do que ele iria passar e do que ele iria precisar passar para nos ensinar. Jesus ensinava de forma simples, em vez de dar palestras eruditas, baseadas no seu conhecimento teológico. Ele humildemente dizia que queria através de simples histórias. Falava de modo que levava as pessoas a ouvirem, pois sabia o que fazia querer escutar. Jesus foi um poderoso comunicador, pois compreendia o que a psicologia está ensinando hoje, que baseamos a nossa vida mais no que acreditamos do que no que sabemos. Nessa parte também fiquei pensando sobre essas nossas crenças, né? Sobre o que temos acreditado, e acho que cabe mais uma reflexão do que trazemos na nossa vida. Hoje no estudo a gente estava falando sobre aquelas coisas que a gente aprende ainda na infância, hábitos e comportamentos que aprendemos a desenvolver ao longo da nossa vida, assim, e que se às vezes, de certa forma, a gente não para refletir e para tentar mudar esse comportamento, né? Algum comportamento, às vezes, que nos repreendia a ponto de a gente supor que nós não poderíamos errar ou que nós não deveríamos fazer tal coisa de tal forma que isso estaria sempre errado. E essas crenças nos limitam e nos tornam, às vezes, pessoas com dificuldades ao longo das nossas vidas. Então, acho que se faz necessário que a gente reavalie essas crenças agora, adultos, e às vezes com um pouquinho mais de conhecimento, de sabedoria, e tentamos mudá-las de forma que aproveitemos aquilo que foi de bom no passado, mas que também a gente mude aquilo que talvez não foi tão proveitoso, né? E que possamos acreditar que sim, estamos aqui para aprender, para nos melhorarmos, para auxiliar as outras pessoas também a se melhorar, acreditarmos que nós temos um Deus que nos ouve, uma espiritualidade
nossa, mas eu estou aqui pensando e tentando aprender a rever atitudes e eu estou fazendo a mesma coisa, né? Porque isso acontece. A gente está sempre errando, a gente está sempre falhando e aprendendo, né? Então, às vezes, não é como uma parábola, mas é como uma historinha que às vezes coisas simples, cotidianas do nosso dia a dia, às vezes, não só nesse sentido, mas às vezes tu tá numa conversa com a tua família, com os teus colegas e algum comentário ruim ou menos nobre sobre alguém e acho que a sabedoria está em a gente calar e tentar não levar adiante isso, mudar as atitudes, mas é um exercício diário, né? Porque quando a gente vê, a gente está dando um taco já. Então podemos abrir espaço para novos comportamentos, assim como o odre novo acolhe o vinho novo. Para mudar os padrões de comportamento de uma vida inteira, precisamos nos conhecer e compreender. E também eu acho que isso, conhecer e compreender, às vezes a gente acha que se conhece, mas não, né? Se conhecer, eu acho que é bem difícil. A gente sabe de algumas atitudes, que nem eu sabia da forma que eu iria reagir quando ela quebrou o vidro ali, mas conhecer é diferente e às vezes até nós temos a percepção de que nós não somos tão bons quanto nós pensávamos que fôssemos, né? Não somos assim tão evoluídos que a gente precisa baixar a bola e baixar a cabeça e aprender e ouvir e a ser mais humildes, né? Até para tentar de novo no outro dia fazer um pouquinho diferente. Jesus ensinou que o crescimento espiritual não é algo que possamos obter sozinhos. Precisamos de Deus e dos outros, e isso não é sinal de fraqueza, e sim o começo da força. E ele continuava ensinando. Quem tem ouvidos, ouça. O autor fala que conhece uma antiga piada que dizia que a piada dizia assim, que quantos terapeutas eram necessários, porque o livro era um psicólogo, e aí ele falava que quantos terapeutas são necessários para mudar uma lâmpada queimada. E aí ele respondia que nenhum, porque a lâmpada ela precisava querer ser mudada. Embora seja preciso que os outros nos ajudem a crescer, também é necessário que tenhamos vontade. Jesus partia do princípio de que todos são capazes de mudar e oferecia às pessoas a oportunidade de crescer, baseados exclusivamente na disposição de aceitá-lo. O crescimento exige que estejamos prontos para ouvir a nós mesmos e dispostos a lidar com o que encontrarmos. Ele ensinou que temos que ter coragem. Para crescer é preciso querer. E não quer dizer que essa coragem que ele nos falava e que ele nos exemplificava não seja totalmente a ausência do medo, mas que a nossa fé possa ser maior que o nosso medo. Então, sempre nas reflexões que nós fazemos, apesar de nós termos a impressão de que nós vamos ficar aqui nesse planeta, na Terra, encarnados eternamente, nós precisamos ter essa percepção de que não, o que nós temos de concreto é o hoje, é o agora, né? Porque o ontem nós não conseguimos mudar mais, nós podemos aprender com ele e amanhã fazer um pouquinho diferente, um pouquinho melhor. Mas o que nós temos é o hoje, né? É o tempo que nós temos de viver, de aprender, de amar as pessoas, de compreender, de nos desculpar quando nós erramos, é hoje. Amanhã pode ser que nós até estejamos aqui, mas talvez não estejamos em condições de nos desculpar. Talvez algum ente querido nosso
esteja com problemas. Então, o dia de hoje e o tempo que nós temos precisa ser aproveitado, né? Nós precisamos colocar em prática aquilo que a gente deseja, que a gente sonha, nem que seja um pouquinho de cada dia, né? O tempo que foi nos dado é tão somente o hoje e ao mesmo passo a eternidade. Porque se nós não aprendermos agora, nós vamos ter que aprender de alguma forma, em algum momento, a gente vai ter que aprender, né? Temos nas mãos a escolha da mudança, do melhoramento, e ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar. E Ele nos deixou tantas lições, né? Tantas exemplificações daquilo que nós deveríamos fazer. Tão somente nós seguirmos aquilo que Ele nos ensinou. Só que às vezes a nossa carne fala tão mais alto que é difícil tirar a venda dos olhos e conseguir viver aquilo que Ele sonhou para nós. Mas acho que todos nós temos essa capacidade de conseguir viver os sonhos dele e os nossos também, e que esses dois sonhos estejam cada vez mais em concordância uns com os outros à medida que nós formos aprendendo. Então, acho que hoje o que eu gostaria de falar é isso. Me desculpem alguma coisa, é a primeira vez que eu estou falando aqui. E como eles sempre falam, e também eu ouço e procuro aprender, é que às vezes se isso serviu para uma pessoa, acho que eu já fiz o que eu me propus a fazer aqui hoje. Obrigada. Agradecer pela palestra de hoje, pelo que nós aprendemos, levar para casa, guardar no coração e botar em prática quando for necessário. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra